Agora é hora de coluna Ponto de Vista. Está comigo aqui no estúdio de Guaraciaba, José Antônio Rodrigues de Aragão, para debater, avaliar e analisar os temas dessa semana. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. É um prazer que se renova participar mais uma vez aqui desse momento, fazendo esse trabalho com interesse em esclarecer a opinião pública aqui da região e do mundo todo, né? Porque a gente está nas redes sociais, vai para o Japão, para a Europa, para a França, para a Bahia, vai para todo buraco do mundo por aí, às vezes vai até para a Mongólia. Vai sim, não tenha Certo? dúvida. 12 horas mais 25 minutos, Zé Antônio. A semana política começou exatamente com vários analistas colocando a importância do secretário, que já foi prefeito lá de São Paulo, Gilberto Kassab, já foi ministro, já foi senador da República, hoje é secretário do governo Tarcísio. Tem três pré-candidatos alinhados à direita: Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Ele comanda três ministérios na esplanada, tem o maior número de prefeitos do Brasil, uma grande quantidade de senadores e deputados federais, ou seja, sendo visto como uma pessoa que pode ser o fiel da balança na eleição 2026, não só em nível federal, ou seja, não só na eleição presidencial, como em vários estados também, já que, dependendo da posição dele em relação ao governo federal, o alinhamento político nos estados pode ficar diferente, por conta da decisão dele, que é o presidente do PSD, o PSD 55, em relação a essa eleição. Como é que você também vê essa importância toda do Gilberto Kassab nesse tabuleiro eleitoral desse ano? Bom, primeiro, uma consideração, digamos assim, bem-humorada. Ele, na realidade, não é o fiel da balança, é o infiel da balança. O fiel da balança é quando os pratos estão iguais, tá certo? E você bota uma coisinha de nada num dos pratos. Pronto, é o fiel. Mas ele, embora que esteja penso para um lado, ele vai para o lado que está para cima e ainda consegue descer. Então ele é o infiel da balança. Outra coisa, ele é o que se chamava antigamente, esse termo morreu, nunca mais eu ouvi falar. Se ele estiver morto, eu estou dando aqui a minha contribuição para ressuscitar. Ele, na República Brasileira, é o que se pode chamar de eminência parda do poder. Não era assim que se chamava primeiro? Eu conheço esse termo, já ouvi É, falar. eminência parda, tá certo? É o cara que não tem cargo nenhum e manda em tudo. É mais ou menos o que o Gilberto Kassab faz. Ele tem um pé no governo federal que é do PT, do lado esquerdo, do espectro político. Ele tem três ministérios lá. E ele mesmo está tá com os dois pés também dentro do governo de São Paulo, que é um governo de direita, tá certo? Se tivesse outro tipo de posição, o braço da frente e o de trás, porque tem o direito e o esquerdo, né? Mas se botasse um braço para frente e outro para trás, ele arrachava um jeito de arranjar mais duas pernas para botar uma para frente e para trás. Ele é um equilibrista político, tá certo? Por excelência. 10 para ele. Olha, enquanto isso, aqui no estado do Ceará, os aliados de Ciro Gomes apostam em uma aliança da oposição sem vincular candidato à presidência da República, já que no dia anterior o senador Eduardo Girão, defendendo a própria candidatura, disse que aqui no estado do Ceará está querendo unir água e óleo, numa referência à direita apoiar o Ciro Gomes, e o Ciro Gomes está aliado à direita. A turma diz que é uma forma de o Eduardo Girão querer sobreviver politicamente, ter algum tipo de importância maior na eleição, mas que eles não veem dificuldade nessa mistura aí do que o Eduardo Girão chamou de água e óleo, e eles querem ter essa aliança com o Ciro Gomes aqui sem vincular nenhuma candidatura à presidência da República. Para os analistas políticos aqui do nosso grupo de imprensa, isso é impossível ter uma candidatura a governo sem vínculo com a candidatura a presidente, mas a análise fica por sua conta. Quando o Eduardo Girão fala que estão querendo unir água e óleo, se ele acha que isso é impossível, aqui acontece todo dia. As donas de casa todo dia fazem comida, quando faz um cozido, bota água na panela e bota óleo, e a água está misturada com o óleo. Quando você bota um caldinho no prato, você vê que tem água e tem óleo, eles estão unidinhos ali. Eles podem não se misturar, tá certo? Mas eles são unidos bem direitinho. Dá certo você conduzir água com óleo. Pois bem, mas o que o Eduardo Girão quer é sobreviver realmente. Ele é senador e ele não tem mais a mesma chance que ele teve na eleição 8 anos atrás, que ele se elegeu senador, o senador eleito para todo mundo, tá certo? Era franco favorito, era o Eunício Oliveira. E o Eduardo Girão se elegeu, inclusive aqui na Guaraciaba, no tempo que o doutor Adair era prefeito, eu assisti no mês de março de 17? 2000, Ou foi 18? Foi 2018, 18, março de foi. 2018, o ano da eleição. O Eunício chegou aqui de helicóptero e tal, aí foi para uma escola lá na Lagoinha.
Aí ele já tinha liberado, aí assinou, liberação de dinheiro de todo jeito, aí 34 milhões ele liberou, aí depois falaram lá no negócio de uns asfaltos da cidade, ele liberou mais uns 4 milhões para asfalto, foi quase 40 milhões que ele deixou aqui e perdeu aqui, tá certo? Perdeu aqui. Eu não sei por quê, quem for mais inteligente que eu, que explique como foi que ele conseguiu perder aqui, mas ele perdeu, aqui em Guaraciaba do Norte. E aí, o Girão, tá certo? Já teve o cavalo selado, virou senador, sem nunca ter sido político. Já se ouviu falar nesse cara e ele já virou um senador. Ele é rico, tá certo? Mas nunca tinha entrado em política. Aí, eu Dono de acho, uma empresa de transporte de valores é, e dirigente do Fortaleza, era o histórico dele antes de ser pronto. senador da República. Aí o cara vira logo um senador. E aí ele teve a sorte dele, eu acho que é uma carreira política, até pelo fato dele ser rico, e ele já mantém um plano de saúde eterno quando vira senador, embora que seja por um único dia na vida, ele já deve se dar por satisfeito, ter sido senador, tá certo? Saído do nada. Eu não sei nem quem foi que teve a ideia de lançar ele candidato a senador. Já foi muita coisa para quem nunca teve vida política. O cara pode dizer, rapaz, eu um dia inventei de entrar na política, virei senador, passei 8 anos sendo senador da República Brasileira. Pronto, já chego. Porque ele inventa de querer ser candidato a governador, não é porque ele acha que tem chance, ele não quer perder relevância política. Eu entendo isso, porque a gente tem que se lembrar que quando a mosca azul da política põe a varejeira em alguém, tá certo? Não se acaba nunca de ter varejeira em alguém. É uma coisa que entra e não sai mais. E aí o Eduardo Geirão está querendo se manter. Mas ele talvez consiga voltar a dirigir o Fortaleza, até porque é rico, mas ser senador eu acho muito difícil. Eu não estou vendo nenhuma articulação e nenhuma chapa para essa eleição majoritária no Ceará, pensando no Eduardo Girão como componente de uma chapa para o Senado. Você ouviu falar em alguma? Não. Pronto. Então sobra para ele o quê? Um prêmio de consolação, ser candidato a governador dele mesmo. São 12 horas mais 31 minutos. Acabei de conseguir aqui, enquanto o Zé Antônio analisar, consegui colocar aqui a página do perfil Coluna Ponto de Vista no Instagram, tá certo? Vai lá que a gente tá ao vivo também. Aproveita para ser seguidor da página e para ficar também acompanhando os cortes feitos pela minha amiga Manu Costa, tá certo? Fica lá postado na página da Coluna Ponto de Vista no Instagram. E a gente tá ao vivo também. Acabei de conseguir colocar a gente ao vivo no Instagram desse perfil lá da Coluna Ponto de Vista. Tocando em frente, 12 horas mais 32 minutos, 12h32. Antônio, volta do trabalho legislativo nessa semana. O governador Elmano foi até a Assembleia Legislativa levar a mensagem e anunciou concurso para professores da rede estadual, sem falar número, sem falar data especificamente, né? Anunciou um novo processo seletivo durante a leitura da mensagem. Né? Nós estamos no ano eleitoral, onde ele busca aí a reeleição ao governo do estado do Ceará. Para muita gente, né, uma posição eleitoreira, né, um proselitismo aí colocado exatamente no ano eleitoral. Essa, pelo menos, foi a fala do governador, e tem outras que a gente vai discutir também. Mas eu queria começar por ele. Já tocou no assunto de colocar o piso do magistério para os professores do estado do Ceará, seguir aquela que foi a determinação do MEC, que outros prefeitos, inclusive outros governadores, até deram a mais do que o MEC determinou, e tocando no assunto desse concurso para a rede estadual de ensino. E aí, José? É, eu estava até pensando aqui enquanto você falava aí que o governador preocupado com a rede de ensino, eu acho que devido o nome ser rede, tem gente que pensa que para dormir, tá certo? Porque, na realidade, o sistema de educação não tem funcionado bem. Ele tem sido uma rede mesmo, tá certo? Literalmente. A rede dorme. Tinha que mudar esse nome aí. Tem que encontrar outro adjetivo. A rede municipal, não sei por que rede, tá certo? É, é, Rede é porque liga pontos. É por isso que chama rede. Grande rede, computadores, rede. Eu já porque tinha tido liga essa pontos, curiosidade. É. podia chamar teia, que Acaba liga sendo ponto uma teia também. também. Tá certo? Tem que encontrar outro nome. É o sistema, pronto. Sistema estadual, pronto, é um nome mais atual, tem algum tipo de interação linguística com a questão da informática. Eu acho o sistema estadual de educação, o sistema municipal de educação, é melhor do que chamar de rede. Quando chama de rede, a gente lembra de dormir.
tá certo? E na educação ninguém pode estar dormindo, tem que estar trabalhando, educando, preparando o futuro da nação e do estado cearense. Olha, o governador está na dele, qualquer um que está no poder pensando em reeleição, ele não pensa em outra coisa, é o defeito da reeleição, é porque o cara, quando entra, ele já vai pensando na reeleição e ele não governa para as peculiaridades do povo e da unidade federativa que ele governa. Ele governa para as peculiaridades do indivíduo, tá certo? Que está pensando em ser reeleito daqui a 4 anos. E depois que ele vai reeleito, ele começa a achar que vai ser difícil voltar e continua governando para as peculiaridades do indivíduo que ele é, e muitas vezes enxergando o bolso esquerdo e o bolso direito, e é tão artista às vezes que enxerga os dois bolsos de trás. Olha, são 12 horas mais 35 minutos. O governador também falou, Antônio, abre aspas, não cabe fazer pirotecnia e espalhar falso terror na internet. Ele falou isso exatamente sobre o enfrentamento à criminalidade, dizendo que o trabalho exigido e os investimentos também estão sendo realizados aqui no estado do Ceará para dar mais segurança. Essa semana teve um cidadão dono de um depósito de água lá em Sobral que publicou um vídeo dizendo que estava fechando as portas porque não tinha condição de pagar o que as facções estavam pedindo que ele pagasse para poder funcionar, né? Eh, Teve esse caso agora, ontem, desse carro que partiu de Guaraciaba e teve essa troca de tiros, cinco indivíduos mortos lá no interior, na zona rural de Monsenhor O Tabosa. carro era daqui? Não tem informação, é aquilo que eu falei, aí não tem Saiu informação. daqui, mas ninguém sabe Saiu onde da, a é. polícia só disse que o carro partiu daqui, mas não disse exatamente de onde é, não disse o nome das pessoas também. Ou seja, o capitão Wagner até gravou um vídeo agora pela manhã e eu vi, falando sobre essa questão desse enfrentamento que, enquanto o executivo diz, o governador falou na mensagem, a segurança pública era uma área sensível que precisa ser encarada com muita coragem, não é fazendo pirotecnia ou espalhando um falso terror na internet que nós vamos vencer. É com trabalho, esse desafio é nacional e tem nos afetado profundamente, e esta é uma responsabilidade que exige cooperação entre os três poderes, afirmou ele, sem citar a quem fazia referência nessa crítica na mensagem dada na Assembleia Legislativa. Tem sido, Zé Antônio, tendão de Aquiles do governo Elmano de Freitas, a questão da segurança pública, isso vai pesar na eleição do dia 4 de outubro? Vai, ele tem sido o tendão de Aquiles depois da flechada, tá certo? Porque antes da flechada estava tudo Tá tudo normal no beleza, tendão de né? Aquiles. Tendão de Aquiles, depois que levou a flechada, tá certo? Aquiles caiu, tá certo? O governador, um dia, num átomo de sinceridade, ele reconheceu, e ele é da esquerda, que a esquerda não sabe lidar com segurança pública. Portanto, ele já se reconheceu incompetente para fazer o trabalho bem feito. Eu não tenho mais nada para dizer. Agora são 12 horas mais 37 minutos. Judiciário também voltou à ativa e lá no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula discursou, rebateu as críticas, defendeu a atuação do Judiciário. O Alexandre de Moraes deu umas pinicadas por conta aí do Código de Conduta essa semana também. O Dias Toffoli também deu umas pinicadas na proposta do Fachin, a ser relatada Fraquinho. pela Carmen Lúcia, sobre essa questão do código, disse que o magistrado pode sim receber dinheiro, falou lá Pode pintar o 7. tudo que tinha direito, só os dois que se pronunciaram, viu? Deixar bem claro, só os dois Mas eles são os porta-voz dos outros 10. que estão na vitrine aí, que estão Aliás, dos outros 11, inclusive do Fachin. do Fachin O também. Fachin tem filha metido nessas Tem. coisas e tal. O Fachin, inclusive, cancelou o almoço que aconteceria, né? De um dia para o outro, acabou cancelando o almoço, cancelou essa agenda que reuniria todos os ministros para tratar exatamente sobre a questão do Código de Postura. Lá é proibido acender fogo, tá certo? Porque o rabo de palha é uma unanimidade. Mas teve notícia boa vindo do Judiciário também daqui a Opa, pouquinho. dê aí para eu ouvir. Daqui a pouquinho. Mas o que eu quero saber é como é que você viu o retorno do Judiciário com as falas A notícia boa é que o recesso terminou. É. O querido ouvinte, fique sabendo, tá certo? Que o judiciário brasileiro tem um recesso. Isso não é férias, é um recesso, que começa no dia 20 de dezembro e termina no dia 31 de janeiro, tá certo? São 41 dias. E quando o dia 20 de dezembro cai, tá certo? Por aí numa quinta-feira ou numa quarta, ele já começa da semana de trás, na última sexta-feira.
Pois bem, e depois tem as férias, tá certo? Aí eu me lembrei de um sujeito que foi assistir um comício, aí o candidato dizendo lá que ia proteger o povo, se eu for eleito, todo mundo vai trabalhar só um dia na semana e folga 6, que eu quero proteger o povo. Aí um cara gritou lá de trás: "E as férias, cara?" As férias ainda é cruel, viu. Zé Antônio, a fala do presidente Lula nessa reabertura do poder judiciário, ele defendeu a atuação do judiciário, para muitos analistas, porque está sendo coerente e conveniente com ele, que já no passado, onde ele era, segundo ele, perseguido, ele atacava também o poder judiciário. Mas a gente teve uma coisa interessante, que a gente viu o presidente do poder executivo, do legislativo e do judiciário juntos, coisa que não se via há algum tempo. Inclusive, essa semana, o Hugo Mota se encontrou com o Lula, com a promessa de um instituto federal para a cidade dele, lá em Patos, na Paraíba. Até viu o Benval fazendo um trocadilho, né, dizendo A que negada vai pagar o acreditou, pato, a negada acreditou. vai assinar É a noticídios. cidade dos patos. Pois não é, o Benval brincou, disse, quem Não vai foi pagar Deus que esse ele pa- fez, o quem vai, Berval? quem vai pagar o pato somos nós. Ah, Ele é. perguntou, quem vai pagar o pato, né? Porque pato, para quem não sabe, é a cidade do Hugo Mota lá na Paraíba, que a família dele comanda há muito tempo. O avô foi prefeito, o pai foi prefeito. Inclusive, o pai dele será candidato ao Senado Federal e isso teria entrado nessa conjectura do acordo para que eles se encontrassem. Teve um churrasco lá oferecido essa semana lá em Brasília para tentar aliar o poder executivo com o poder legislativo. E aí, José? Tinha a Aviação Brasília que fazia viagem de Patos para São Paulo, tem uma musiquinha bonitinha. Patos para São Paulo, faça como a gente, viagem confortável diariamente. Agora é Patos para Brasília, tá certo? O cara sai da prefeitura de Patos e vai ser senador em Brasília. Mas repita a sua pergunta que eu brinquei. Não, aqui a questão é, como é que você viu isso, depois de muito tempo, ver os três poderes, embora fosse uma solenidade oficial, né? É diferente do que aconteceu na solenidade fechada lá no Palácio do Planalto, onde o Alcolumbre e o Hugo Mota não pisaram. Essa foi uma solenidade oficial, a volta do recesso do judiciário. Tudo fingido, tudo hipócrita, tá certo? Tudo um bando de fingido, de dissimulado. O Alcolumbre falou em força do legislativo, defesa das posições do legislativo. Ele não tem o rabo preso, que já prenderam, tanto se acabou o rabo dele. Tá certo? Para todo canto que você se virar, tem falcatrua feita pelo Alcolumbre. Tá certo? Devia ser Davi ao pilantra. O Hugo Mota, tá certo? É o Hugo Borra-Bota, porque é frouxo. Quando eu vi aquele cara ser escolhido para ser presidente da Câmara Federal, paraibano de Patos, eu digo, pronto, agora é um cabra macho que nós vamos ter. Nunca vi tão frouxo. Foi o primeiro paraibano frouxo que eu conheci. Eu sei que tem muitos, como tem muito paraibano corajoso, tem muito paraibano de valor. Mas ele é fraco, é frouxo, é um borra-botas, tá certo? Presidente Lula, ele baba ali o judiciário, porque precisa do judiciário, mas pelo gosto dele, eu tenho a impressão que quando ele está falando, ele está se imaginando dando um cotoco de cada mão, com o dedo no meio, como o Alexandre de Moraes fez lá no Arena, o quê? Corinthians. Não tem outro nome lá. Não, É é a Arena Neoquímica. Neoquímica Arena. É na Não Arena sei do por que Corinthians, chama de Neoquímica. porque a Neoquímica que administra, É, que eu pensei banca, que é porque tinha veneno lá dentro e tal. porque É, a Neoquímica é que banca. aí tinha o presidente do Poder Judiciário lá também, né? Faquinha. O Fraquinho estava lá? Faquinha tava lá, claro. Estava lá, pois é, bem fraquinho. Quando ele diz uma coisa lá, fala em código de ética, os outros chiam. Aquilo tudo é combinado. É tudo combinado. Para ser Jogo daquele de jeito cena. ali. Tudo combinado. Ali o que menos corre voa, tá certo? Se o sujeito. É, eu vou me calar. 12 horas mais 43 minutos, não vai calar não, porque eu vou perguntar agora sobre a declaração dada pelo Lula ontem, que ministro do Supremo Tribunal Federal não deve ter cargo, deve ter mandato. Você já defendeu isso aqui diversas vezes. Ontem o Lula falou isso publicamente durante uma entrevista ao portal UOL. Ontem também o Flávio Dino mandou suspender o pagamento dos penduricários que você aqui criticou por diversas vezes também, e é exatamente o que permite a funcionários públicos receberem acima do teto constitucional, que é o do salário base de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram duas declarações dadas no mesmo dia, em referência o corte na própria carne, né? Porque quando o Flávio Dino suspendeu esses penduricários, dizem que a maior parte é
no poder judiciário. E o Lula defendeu uma mudança, no status do STF, dizendo que ministro não deve ter cargo, deve ter mandato. E aí, José? Ele é presidente da república. Ele, em vez de falar, devia ter mandado um projeto de emenda à Constituição, um projeto de lei, alguma coisa para alterar isso aí. O Quem tem mais penduricalho é a justiça mesmo. O teto constitucional, agora estão bulindo lá na Câmara Federal, estão tá lá para votar alguma coisa, porque andaram subindo salário de assessores parlamentares lá e tudo. E eu estou me lembrando aqui, se incluir, o sujeito tem que respeitar o teto constitucional. Se incluir os por fora, o Alexandre de Moraes recebia 3.600.000 por mês do banco do Vorcaro, lá do Banco Mas 3.600.000 por mês. Era no nome da mulher, mas na realidade quem fechou o negócio, todo mundo sabe que foi ele. 3.600.000 com os 49 de ministro, tá certo? 3.649. Aí dentro desse teto aí cabe todo mundo, tá certo? Eu acho que o Flávio Dino estava pensando era nisso, tá certo? E assim, quando o presidente Lula fala em alterar o mandato do ministro Supremo, Não é mandato, é cargo para mandato. Não deve ter cargo, deve ter mandato. pronto, não deve ter cargo, deve ter mandato. Eu durante muito tempo defendi o mandato, mas depois eu repensei e eu tive uma ideia diferente. Continuar sendo um cargo, tá certo? Mas que a idade mínima, que hoje é 35 anos, passasse para 60. Inclusive, ele falou isso, né? A idade mínima de 60 anos, porque já passou uma parte das vaidades. Tem uns, tá certo, que não tem mais como produzir um filho, não vai dar tempo o filho virar advogado antes que ele saia de lá, porque o nego entra lá com 30 e tantos anos de idade, 40 anos, dá tempo ele combinar com a mulher, fazer o meninozinho, formar o meninozinho em direito para o meninozinho ficar rico e ele ainda, ministro, ver o meninozinho ficar rico. Porque com 40 anos ele ainda tem 35 anos. Isso é uma esculhambação. E com 35 ele tem 40 de mandato. Pois é, tem 40 de mandato. Pois é, dá tempo de fazer o meninozinho. De mandato não, de cargo, perdão. Dá tempo de fazer o meninozinho. Então, minha ideia é botar a idade mínima de 60 anos, que é a compulsória, a idade máxima, o tempo de aposentadoria compulsória, obrigatória, é 75. Então, se você botar a idade mínima de 60 anos, se ele for escolhido exatamente no dia do aniversário dele, ele só passa 15 anos, que seria um mandato razoável. Mas como alguém vai entrar lá com 68, com 64, na prática, vai ficar uma média de 10 anos, que eu acho que está de bom tamanho. 60 anos é uma idade boa, produtiva. A expectativa de vida do brasileiro já está por aí perto dos 75 anos, que é o limite para atuar no serviço público. E uma pessoa com 60 anos está mais ponderada, tá certo? Está menos ambiciosa, está mais para, digamos assim, ser mais altruísta, em tudo por tudo. Eu acho que resolve o problema apenas alterando a idade de ingresso. É uma coisa simples. Faz uma emenda determinando que a idade mínima para entrar no Supremo Tribunal Federal é 60 anos. Pronto, acabou o problema. 12 horas mais 48 minutos, 12h48. Uma outra conversa que pintou também por conta dessa entrevista do presidente Lula ontem ao site UOL. Ele contou que chamou o filho Lulinha lá no Palácio do Planalto para uma conversa e que disse ao filho que se ele tiver algum envolvimento com essa máfia dos descontos indevidos do INSS, que ele deve pagar o preço. Quando saiu o nome do meu filho, chamei ele e disse: só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço, mas se não tiver, se defenda. Em seguida, o presidente fez um paralelo com sua prisão e afirmou ter decidido ficar no Brasil para se defender e não fugir. Essa foi a fala do Aí o Lula em bichinho, relação. depois disso, foi de novo para a Espanha. Né? Não ficou. Mas ele não tá ainda se defendendo, viu, gente? Deixar isso bem claro. Está sendo investigado aí, existe a possibilidade, mas não há nada de Já concreto. pelejaram, já apresentaram a proposta para convocar ele para a CPI do INSS umas 4 vezes. E toda vida o pessoal, comandado pelo governo, não deixa de ser convocado. O presidente Lula está, na realidade, fazendo cortina de fumaça, enganando os bestas. São 12 horas mais 49 minutos. Vou voltar aqui um pouquinho para o estado do Ceará agora, porque essa semana também a secretária de Proteção da Mulher, Lia Gomes, disse que vai seguir a orientação do Cid Gomes, qualquer que seja ela, Do Ciro, do Cid, qualquer sim. que seja ela, da eleição estadual.
que não vai expor nenhum tipo de divergência com o Ciro Gomes. O presidente da Assembleia disse que conhece a integridade do Cid Gomes e sabe que ele não vai, de forma nenhuma, embarcar no projeto do Ciro Gomes. O prefeito de Massapê, Osiris Pontes, ex-presidente do PSDB, que hoje é presidido pelo Ciro Gomes, disse que exatamente por conhecer a decência do Cid Gomes, sabe que ele jamais ficará contra o irmão Cid Gomes e aposta que os irmãos estarão todos juntos na eleição. Detalhe de tudo isso que eu estou falando é que o prefeito Osiris Pontes, até hoje, não errou nada do que ele disse que ia acontecer. Ele disse que o Ciro ia deixar o PDT, que o Ciro viria para ser do PSDB, que o Ciro seria o presidente do PSDB, enquanto muita gente queria o Ciro União Brasil, progressista, estava atrás do Ciro, ele dizia tudo isso e não era acreditado. Mas ontem, aliás, antes de ontem, na entrevista que ele deu, ele contou que quem contava tudo isso para ele era o Tasso Gereissati. E afirmou que os irmãos vão estar juntos na campanha. Vou pedir o número da Mega Sena ao Tássio. E aí, José? Pai, eu acho que não vale nem a pena estar falando nisso, a gente só sabe no dia. Não, Por mas enquanto, você é especulação. Sim, mas você Eu acho que eles vão juntos. Eu acho que eles vão juntos, até porque tem... Alguns viram a fala do Romeu de Guerra como uma forma de botar o Cid no canto. E foi. E foi. É por essas e outras que eu acho que vão terminar ferindo os brios do Cid, tá certo? E ele fica sem alternativa. Ele já disse que se tirarem o Elmano da jogada e botarem o Camilo, ele não tem compromisso com o Camilo, tem com o Elmano. Aí, se o Elmano ficar, ele já falou que se o Camilo viesse meter na eleição, alguma coisa assim, ele faria. Quer ver se lembre bem. Ele disse que hoje é uma sombra a figura do Camilo, porque ele foi um grande governador, é uma sombra na gestão do Elmano. E se ele viesse meter na eleição, ele é um fantasma. Você se lembra? Lembro. Pois quando o fantasma chegar, ele tem medo de alma. Aí ele vai para o lado do Ciro. 12 horas mais 51 minutos, o Congresso pode votar o fim da escala 6 por 1, a PEC da segurança, o gás do povo ainda no primeiro semestre. Essa escala 6 por 1, segundo o líder do governo, José Nobre Guimarães, que pleiteia uma vaga de Senado aqui pelo Estado... Ele vai ficar com a vaga de sem nada. Aqui pelo Estado do Ceará. Ele vai ser ministro. Vai terminar lá no lugar do Rui Costa. E aí cita-se, né, que exatamente essa questão da escala 6 por 1 vai ser utilizada pelo governo para reativar aquela mobilização do dia 1º de maio, para mostrar força da esquerda nesse ano eleitoral, exatamente por conta da mudança dessa escala, ou seja, tem que acontecer essa votação e essa sanção antes do dia 1º de maio, para que possa impulsionar aí a candidatura polarizada, um empate técnico, como mostram as pesquisas aí, entre o presidente Lula e qualquer um dos candidatos de direita. Estou dizendo qualquer um, porque quando se chega no segundo turno, as direitas se mostram uníssonas. Todas migram exatamente para o candidato que tiver em disputa do segundo turno. Como ninguém acredita em vitória no primeiro turno, deverá ser uma disputa acirrada novamente. Essa escala 6 por 1, fim dessa escala 6 por 1, o impulsionamento, a mobilização, a reativação, a ressuscitação dessa mobilização do 1º de maio, Zé Antônio, pode dar esse foguete exponencial numa candidatura de esquerda? Eu estou falando aí, eu me lembrando aqui, ele podia botar até 1 por 6, certo? Não esquecer das férias. Que foi a história do comício do político que eu falei aqui, que o cara ainda cobrou as férias. Que isso não vai mudar. O presidente Lula botou a culpa nas centrais sindicais, que no dia 1º de maio, foi do ano passado, né? Foi. Tinha mais gente em cima do palanque que assistindo, tá certo? Aí... Tem gente que colocou a culpa no lugar, né? Porque não era o local apropriado. Aí ele pode botar esse ano, talvez ele faça um palanquezinho daqueles que o Cid Gomes gostava de usar, que ele não gostava de palanque alto, aqueles palanques baixinhos, com uns 3 palmos de altura, pequenininho ali, de uns 3 metros por 2, para caber só o principal e uma meia dúzia de babão ao redor, tá certo? E colocar num cantinho, num lotezinho de terra por aí de 10 por 20, para poder ver se lota. Isso aí é porque no Brasil, de uma maneira geral, tá difícil botar gente nas ruas. A esquerda, todo mundo já sabe que faz tempo que não tem mais força para botar ninguém na rua. E a direita, tínhamos Alexandre de Moraes, quebrou essa força que a direita tinha exatamente
por causa daquela confusão do 8 de janeiro, que ele prendeu todo mundo, condenou a 17, 20 anos, porque ele, na realidade, queria era evitar que as pessoas tivessem disposição para ir para as ruas reclamar de alguma coisa, e ele terminou conseguindo. Eu vinha para cá me lembrando que na antiguidade, quando se instituiu pena, não é para corrigir o cara que errou, que ele já errou. O assassino tem que ficar, vamos dizer, 12 anos preso. Ele não vai desassassinar o que ele matou, não corrige mais o problema. E o objetivo não é castigar o cara que errou, é usar aquele cara para servir de exemplo para quem não errou. O cara sabe, eu não vou matar ninguém não, porque ó, o fulano matou, vai ficar 12 anos preso. Aí eu não vou fazer isso não. Então é para desencorajar. E ele usou esse raciocínio da antiguidade grega, tá certo? Que a pena deve servir para dissuadir quem não praticou nenhum tipo de erro, para poder evitar que continue acontecendo alguma coisa errada. Pois eu não acho que o presidente Lula, com esse negócio dessa escala, como é 6 por não, 3, 4 por 6 por 1 para 4 por 3. 5 6 por por 1 2, para 4 por né, 3. Eu não acho que ele vá conseguir isso, não. E eu também acho que isso não passa no Congresso Nacional daqui para maio, não, tá certo? Quem acreditar nisso aí vai acreditar também em Papai Noel. Porque lá tem um lobby pesado de empresário, e é já já que empresário vai querer um negócio desse. São 12 horas mais 5. Nós não somos, olha, um comentário final. Quem é que tem escala 4x3? É a Dinamarca, é a Holanda, Inglaterra já tem também. tá certo? Estão experimentando. Tá Lá experimentando não na é lei Inglaterra. ainda, é uma experiência em alguns locais, em alguns setores. É gente que é país que já enricou. E o Brasil perdeu a chance de enricar quando a nossa pirâmide social tinha muitos jovens. Agora a gente tem que se preocupar com a aposentadoria, porque está nascendo menos gente e as pessoas estão vivendo mais. Esses que conseguiram migrar para essa escala, trabalhar 4 dias e folgar 3, não é assim que eles querem? Isso. Tá certo? Eles primeiro ficaram ricos e nós continuamos pobres, perdemos o incentivo da pirâmide social e hoje o Brasil está ficando cheio de pessoas idosas, precisando ser mantido pelos jovens, que são cada vez menos. Eu não vejo espaço adequado, funcional, para a gente fazer essa mudança aqui no Brasil. Seria ótimo se pudesse fazer. Se pudesse até chegar no ponto do cara que prometeu que você ia trabalhar um dia e folgar 6, seria melhor ainda. Se a gente não tivesse que fazer nada, era até melhor. O problema é que a gente precisa viver, e para viver tem que trabalhar. E a riqueza é uma consequência do trabalho. E nós esquecemos isso. Aqui no Brasil tem muita roubalheira, patifaria, esculhambação de todo jeito, por todo canto que você ande. E isso dificulta que a gente fique rico para poder ter esse tipo de tratamento diferenciado. 12 horas mais 57 minutos. Essa semana, a senadora em exercício Augusta Brito, do Partido dos Trabalhadores, foi escolhida como a nova líder da sigla no Senado Federal para o ano de 2026. A decisão foi tomada pela bancada do partido e se tornou pública na manhã da terça-feira, né? Ela vai estar substituindo o Rogério Carvalho, PT de Sergipe, antigo detentor do cargo. Isso acontece exatamente, Zé Antônio, no momento em que todos dizem que Camilo vai se licenciar do cargo de ministro para assumir a articulação. Aí muita gente diz: se o Camilo licenciar do cargo de ministro, volta ao Senado e a Augusta teria que deixar a vaga. Ou seja, eleita para ser líder, por quê? Eu me informei, ele deve se licenciar das duas funções, para poder vir para o estado do Ceará, se radicar aqui e tomar de conta dessa questão da reeleição do Camilo e ajudar na reeleição do presidente Lula. Ou seja, não teria Tá nenhum vendo? Ele vem ser o fantasma. E o Cid tem medo de alma. Não teria nenhum tipo de prejuízo. E para minha amiga Eveline, que essa semana estava perguntando, dizendo que era um ótimo, que a senadora é aqui da nossa região, nascida aqui mesmo, ó, ela gosta muito de dizer que é a cabocla de pé de serra, mas ela, segundo a biografia dela, nasceu em Fortaleza. Ela é daqui da nossa região, porque cresceu aqui e tal, mas ela é de Fortaleza. Mas, Antônio, a chegada de Augusta Brito, a liderança do partido do governo, né, do partido que manda na União, a liderança no Senado Federal, na Casa Alta do Poder Legislativo. É um marco importante para a gente, José? Importantíssimo, mas Maria Augusta Brito ter sido a primeira suplente senadora foi uma sorte grande na vida dela, tá certo? E uma coisa boa aqui para a região da Ibiapaba. Parabéns à senadora Augusta Brito, que eu quero muito bem a ela.
12h59. Em reunião da oposição no Cariri, Ciro Gomes recebe encomenda na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Esse evento vai acontecer, tem uma grande expectativa, Zé Antônio, vai acontecer amanhã. Essa semana Vão teve fazer no estádio Rumeirão? não sei não, não vi o local não, não vi o É local. aonde? Vai ser no Cariri, eu imagino que seja em Juazeiro. Eu vi a reunião dos Mas é um tipo de cidadania juazeirense, é? é encomenda de Juazeiro, da Câmara de Juazeiro, é cidadania Então vão fazer no juazeirense. Rumeirão, É. tá É, certo? Vão fazer no Rumeirão e vão cobrar ingresso, porque senão não cabe. o líder, um dos líderes da oposição, o deputado Felipe Mota, falou essa semana no café da oposição, lá na Assembleia Legislativa, que a partir de amanhã a conversa muda, porque ele vai se posicionar de alguma forma. Ou seja, tem uma expectativa pela fala do Felipe Mota, que, já que a partir de amanhã a coisa muda, de que amanhã seja feito algum tipo de anúncio oficial em relação à candidatura do Ciro Gomes, embora esteja distante ainda do prazo final para isso. Você acredita, Zé Antônio, que esse anúncio possa acontecer amanhã, nesse evento, como uma partida política para a Se for campanha? acontecer, é chover no molhado, faz já tempo que todo mundo sabe que ele é candidato. Aí ele nunca disse. Ele disse. Ele me disse isso no dia 20 de janeiro. Eu estava lá também, que eu Eu ouvi. estava lá também, mas nunca foi assim, né? Eu publicamente dizer e tal. Esse encontro, Zé Antônio, que vai acontecer amanhã lá em Juazeiro do Norte, segundo muita gente, vai mobilizar, a além da região, muita gente de fora vai comparecer isso aí. E o Ciro já tinha dito que ia começar a caminhada exatamente pela região do Cariri, porque tem um simbologismo. Camilo Santana, ele é radicado, né, exatamente lá do Cariri. Ele partiu de lá, ascendeu, né, ao cargo de secretário, depois foi deputado estadual, depois foi governador do estado, e hoje senador da República, e agora ministro da Educação. Então, essa simbologia, a seu ver, Zé Antônio, tem algum tipo de peso político começar por lá, exatamente beliscar o terreiro do Caba? O Camilo Santana saiu do Cariri para fazer um pé de meia, tá certo? E conseguiu, hoje ele tem um pé de meia. Além dele ter garantido a aposentadoria de governador, de senador, a mulher dele já está no Tribunal de Contas do Estado, está aí o pé de meia dele, tá certo? Ele saiu do Cariri, foi derrotado 2 vezes em candidatura a prefeito de Barbalha, tá certo? E terminou porque se encostou no Cid Gomes e no Ciro Gomes, virou hoje um ministro, tá certo? O pé de meia dele está feito. 13h mais 2 minutos. A gente viu também essa semana o Ciro Gomes em Brasília, um dia depois de um encontro do Rueda com deputados que hoje estão aliados com o Elmano de Freitas, aqui, o Moço Rodrigues e a Fernanda Pessoa. O Ciro Gomes se reuniu no dia seguinte, e aí estava lá o Ciro Nogueira, o Antônio Rueda, várias lideranças, inclusive o Capitão Wagner também acompanhou. Estão disputando a União Progressista aqui do estado do Ceará. A turma diz que quem vai ficar, quem vai levar essa queda de braço aí é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que inclusive esteve na Bahia essa semana também, para prestar apoio e solidariedade ao ACM Neto, que é o principal candidato de oposição, inclusive é à frente das pesquisas contra o atual governador da Bahia. Ou seja, nessa briga aqui do estado de Ceará, Zé Antônio, quem fica com o progressista? Bozo Rodrigues ou Ciro Gomes? Rapaz, por uma questão de lógica, tá certo? Você tem um camarada que é deputado federal, que tem um mandato, tem um pai que é prefeito de Sobral, e do outro lado você tem um camarada que é candidato a governador, que já foi governador, já foi ministro, é um nome nacional. Eu acho que todo mundo sabe por que é que todo mundo está atrás da União Progressista? Dinheiro, tempo de E televisão, como é a sigla de União Progressista? UP. é o P. AP. Tá certo? Todo mundo está atrás de um AP. Todo mundo sabe o que é AP, não sabe? É um parriba, negado. O pai, velho. Lembrei aqui do compadre Aloysio. O AP é um parriba. Zé Antônio, ainda falando, sabe, sobre a política daqui, o Chagas Vieira, que é o Rasputin, como chamou Eu chamo Pitbull. o Ivo Gomes, chamou o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, chamou o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, de Rasputin, né, que era um cara que ficava enganando os reis lá, dizendo que estava tudo bem, até que os reis acreditavam nele e acabaram sendo todos mortos. Então, ele Eu já chama de falando que Rasputin. tem Rasputin por perto. Aí o cara, pai, que rei sou eu. Todo mundo diz que eu sou o maior. Tá Zé certo? Antônio, ele fez uma projeção ontem que chamou a atenção,
Ele disse que o Ciro Gomes vai ficar em terceiro lugar na disputa pelo governo do estado do Ceará. Que os votos alinhados ao bolsonarismo irão migrar para o Eduardo Girão e o Elmano de Freitas vai recuperar toda a sua popularidade quando chegar Camilo e Lula na disputa no estado do Ceará. E fez essa projeção que o Ciro vai amargar mais uma derrota em terceiro lugar, em referência ao que aconteceu na candidatura à presidência de 2022. Você apostaria o que nisso, Antônio? Só faltou ele dizer que ele ia ser derrotado em Sobral, inclusive ia ficar em terceiro lugar em Sobral. Faltou só isso aí. É esperar para ver, tá certo? Quem tem boca diz o que quer, tá certo? Mas isso aí é coisa de bufão. Mas depois que o caba fala, ele tem que engolir o que ele falou, né? Vai ser cobrado por aquilo que disse, porque, Engole junto com os dentes. meu amigo, com a internet hoje, ninguém esquece de nada, não. Ninguém Vai se esquece rir fazer gozação depois. disso, eu não tenho dúvida. Já tem o julgamento dos deputados do PL. Essa semana foi levantada essa questão, o TSE ainda não marcou nova data para o julgamento dos deputados do PL pela cota de gênero que foram cassados pelo TRE. É, Será que dá tempo foi citado o aí, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques chegarem lá na presidência e tal? não sei, O André aí Aposto. não sei. Mas aí a questão é a seguinte: é, teve o caso da Derlane Noronha e do Genesias, que acabou concluir o mandato e não foram julgados. Teve o caso do Pedro Arnon, filho do Zé Arnon, que também concluiu o mandato e não foi julgado. Ou seja, Teve pode um ser. julgamento do Pedro Arnon na urna. Na eleição seguinte, o pai dele amargou uma derrota exatamente por causa do tanto de merda que ele fez. Tá certo? Quando o camarada comete um erro, quando ele faz uma coisa errada, assim que todo mundo toma conhecimento que ele fez a coisa errada, na realidade ele começa a cumprir a pena. Porque nunca mais tem sossego, não é assim? É, complicada a situação, Zé Antônio, mas aí a questão é porque esses deputados estão se mostrando incomodados porque eles não conseguem formar uma articulação plausível, concreta, porque eles não têm a certeza do que é que pode vir desse Tá aí o julgamento. castigo deles. Tá certo? Embora que eles tirem o mandato até o fim, eles já foram prejudicados. Alguém dessa turma aí, com toda certeza, mesmo tendo dinheiro, vai perder a eleição por causa dessa falta de segurança. Nós estamos falando aqui, inclusive, de um pré-candidato ao Senado, que é o Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, que quase ganhava a eleição lá em Fortaleza, andou muito perto de conseguir isso aí, né? Então, a estratégia nacional do PL pode bagunçar a articulação política da oposição aqui no estado do Ceará, ou você acha que a coisa aqui está consolidada? Porque é aquilo que a gente falava no começo da coluna hoje, a candidatura ao governo não alinhada a uma candidatura à presidência da República. E se for o contrário, como é que funciona? Eu acho que vai pesar mais as peculiaridades locais. Eu acho que aqui tem o grupão da situação que vai com o Elmano e o grupão da oposição que vai com o Ciro Gomes. Embora que o camarada aqui vota todo mundo no Ciro Gomes, agora para presidente tem uma turma que volta no Flávio Bolsonaro, outra turma que volta no Ratinho, no Caiado. Caiado, alguma coisa que o valha, tá certo? E pode até aparecer outro candidato de direita que outra turma vote, mas eu acho que para estadual ele se junta tudo no Ciro Gomes. Eu não vejo dúvida, porque seria um contrassenso e uma falta de inteligência prática. 13 horas mais 8 minutos, pesquisa Real Big Data, contratada pelo Instituto Real Big Data. Tá Eu certo? contratei eu Pois é, eu para contratei eu. fazer uma pesquisa para eu. E essa pesquisa, Zé Antônio, trouxe o governador Elmano à frente do Ciro Gomes em um dos cenários. Em outro cenário é empatado, 44-44, mas tem um cenário que o Elmano aparece na frente. O que chamou a atenção é que em todos os perfis onde esses números foram publicados, houve crítica, gozação, ironia, e até pela quantidade de comentários das postagens, você via, teve uma que o rapaz até pintou as primeiras páginas, e de 60, 56 pessoas afirmaram o voto no Ciro Gomes naquela postagem. Eu estou falando 56 de 60. Ou seja, levantando dúvida para virar motivo de gozação e ironia os números trazidos pela pesquisa do Real Big Data, contratada pelo Real Big Data. E aí, José? O Paraná Pesquisas foi quem mais se aproximou do resultado da eleição de 2022, quando o presidente Lula ganhou do Bolsonaro por menos de um ponto. Ele deu, na pesquisa dele, 2 semanas atrás, aqui no Ceará,
Na espontânea, o Ciro Gomes com 15, o Elmano com 12 e o Camilo Santana com 4. Eu lembro. Quando é agora, a pesquisa espontânea desse Instituto Real Big Data deu o Elmano com 15, ó, invejou o Ciro, foi para o lugar que ele estava, foi com 15, e o Ciro Gomes com 6, tá certo? E o Camilo com 3. Aí a gente vê que tem um furo. Na realidade, eu gosto muito de ver o resultado da pesquisa espontânea, porque na espontânea o candidato está na cabeça do entrevistado. Ele diz o nome que ele quer. Na estimulada, o entrevistador apresenta uma lista de nomes e ele escolhe um. Mas a espontânea é muito real. Embora que muita gente se abstenha de se manifestar na candidatura espontânea. Normalmente, numa época dessa, quando você soma o resultado de todo mundo, você tem tipo um terço dos entrevistados que respondem. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita para servir de propaganda eleitoral para o governador Elmano. Porque tem instituto que se presta a esse papel de ficar fazendo pesquisa errada para proteger alguém, e se fizer uma pertinho da eleição, ele faz ela mais no rumo de dar certo, para poder manter um certo número. Eu acho que essa pesquisa é capciosa, fajuta, é peba. Então, inclusive, a turma defendeu que é porque eram metodologias distintas, né? A diferença tão grande é porque a metodologia dos institutos foram distintas em relação à questão do levantamento, mas a estatística, gente, ela não pode ser distinta. A estatística é uma ciência exata, então não dá para ter distinção, tá certo? Não dá para ter distinção, embora tenha o desvio, né? Desvio de parametrização, mas não dá para fugir na questão da estatística. São 13 horas mais 12 minutos, Antônio. Quase deu 13h13, viu? Não, já chega, já conversamos demais, tá certo? Tá aqui Pedir a o pessoal Deus. da rede social, bora só para Everaldo Campos, está no sítio Corre acompanhando, Dona Antônia Torres também. Agradecer a turma que está aqui ao vivo acompanhando pela página da Coluna Ponto de Vista. Mandar um abraço para o Jantes Marques, está com a gente também, Maria Campos, Deusiane, o Marcos, Aurineide, Vitor Ribeiro, Olímpio Alves, a Semária também, um cheiro grande para você, minha amiga Francisca Camelo, a Analice, a Nayara, o Francisco Mário, meu amigo Tarcísio, meu tio Tomás Laureano, a nossa secretária de Educação, doutora Marluz Torquato, também está conosco, Lázaro Souza Oliveira, Ingrid, o Geniel Araújo, a Ju Pereira, meu amigo Hélio Pires, vereador aqui de Guaraçaba, vive você virando massa aí na Casa de Farias, viu? Achei massa. Ana Beatriz Carmo também está conosco aqui, a Janiele, a Toninha, o Samuca também acompanhando a gente, a minha amiga Liduína também, o Joias Ribeiro, Léo Gomes, a Fran Diniz, a Aurilene, a Ivaniza Nobre, a Maria Souza, a minha cunhada a Lidiane também está conosco aqui acompanhando, o Antônio José Pinturas também, meu amigo Léo Medeiros, a Fran está mandando um cheiro grande, dizendo que é grande admiradora aqui do José Antônio Rodrigues de Aragão, sempre com opiniões fortes, francas e muito bem abalizadas. Gostei do abalizadas. Agora sim, Zé Antônio, 13h13. Pronto, tchau, um grande abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Domingo, a canção que deixou saudade. No mais, um grande abraço, que Deus proteja todos nós. Amém.